Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora Valéria Correia, reitora da Universidade Federal de Alagoas. Professora, falemos agora sobre as vagas ociosas envolvendo 63 cursos na universidade, não é? Como se promoveu a ocupação dessas vagas tão necessárias? A gente regularizou, atualizou uma resolução da universidade, aprovamos no Conselho Universitário e conseguimos ocupar de 42 cursos, envolvemos 63 ao todo, nesse processo de ocupação de vagas ociosas e tivemos 423 vagas ociosas ocupadas. Não são novas vagas, mas é um processo importante. Esse ano é um dos desafios também, é a gente envidar esforços para ter novos formatos, né, a partir de universidades que já desenvolvem isso, de aproveitamento de vagas ociosas. Então, é importante porque é um problema, os recursos, né, são os mesmos e se a gente puder abranger mais, alunos, né, melhor. Então, é um compromisso também nosso, um desafio para esse ano, é ocupar mais as vagas ociosas da UFAL. A experiência da reitoria itinerante, não é? O que se pode dizer dessa experiência? Muito importante, né? Existe uma reclamação e uma reivindicação dos campi que são denominados fora de sede, que na verdade são o Arapiraca, Idelmiro Gouveia e as 5 unidades educacionais que a gente tem fora. Né? Realmente a sede é no campus AC Simões e a gente precisa de um diálogo maior e de aproximar. A reitoria itinerante, a gente realizou logo no começo da gestão, foi essa forma, né, de aproximar, de escutar as demandas. Agora vamos, no início do ano letivo, do semestre letivo, vamos realizar mais uma vez essa visita com aula magna, acolhida aos novos estudantes, enfim, essa aproximação da gestão, né, nos campos fora de sede é também uma prática nossa e a gente pretende renovar cada vez mais, porque afinal somos todos UFAL, não é? Não existe essa verticalidade, né, entre o AC Simões e os demais, né, que são uma relação horizontal. E é nesse sentido, a reitoria itinerante é nesse sentido. Bem, entre os maiores desafios está certamente o contingenciamento orçamentário. Como vislumbrar o investimento quando a PEC aprovada pelo Congresso limitou os gastos, congelou os gastos não, os investimentos por um período tão longo de 20 anos. Que o governo federal tenta dizer que não haverá, não vai ser tão assim, mas na prática é o que acontece, não é? A gente fez uma estimativa se essa PEC tivesse ocorrido desde 2006 para 2016, a gente teria simplesmente 70% a menos do orçamento que a gente teve em 2016. Então, é o caos para as universidades. Exatamente, né? É o caos e a gente não teria funcionamento dele pleno, né? Isso vem muito associado à possibilidade de cobrança nas universidades, como já foi mencionado em um artigo recente de um ilustre professor lá da UERJ, né? Do direito da UERJ. Mas, assim, nossa gestão e a própria universidade, eu falo muito nas formaturas para os estudantes, né, para os egressos, que a universidade é patrimônio do povo brasileiro, né, patrimônio do povo alagoano, é uma instituição pública e, como pública, deve continuar sendo, né, autônoma, pública, crítica, e para ela se manter pública, o princípio da gratuidade é importante, né? Porque falam, só para dar um exemplo concreto, né? Uma pesquisa recente do Fórum, que é de assessores das universidades na área de política estudantil, que é o FONAPRACE, coloca que 76% dos estudantes das universidades do Nordeste pertencem à família com renda per capita até 1,5 salário mínimo.
Então, esses estudantes não podem pagar uma universidade. Então, Pois é, os estudantes, a grande massa de jovens que não pode pagar a universidade. E como a senhora vê a política do governo federal, do Ministério da Educação, de criar programas para dar acesso, viabilizar o acesso do aluno que não tem a condição de pagar a universidade nas universidades, nas faculdades, melhor dizendo, particulares, quando esse investimento poderia ampliar ainda mais as vagas nas universidades federais? existem várias formas, né? O ProUni, que é uma forma concreta de o governo pagar vagas na universidade privada, e o outro é o FIES, que é o financiamento também para os estudantes se manterem nas universidades, nas faculdades privadas. É uma política equivocada? Olha, eu avalio que sim, né? Claro que a gente teria mais tempo para explicar. Eu avalio que sim, no sentido de que a ampliação do investimento dos recursos públicos deveriam ser apenas para a ampliação de vagas nas universidades públicas. Né? Já existem estudos do professor, que inclusive é reitor da UFRJ, ele estuda essa área, ele mostra que a gente, nos 10 anos recentes, a gente teria ampliado muito mais as vagas nas universidades e teria melhorado também o processo de expansão e de interiorização se esses recursos destinados ao ProUni e ao FIES tivessem sido investidos na universidade pública. A gente não consegue entender, quem está do lado de fora, que não faz parte da comunidade acadêmica, universitária, na condição de professor ou de estudante, como o governo federal tem dinheiro para fazer esse investimento, para as escolas, para as faculdades privadas, e falta dinheiro para investimento na faculdade, na universidade pública, não é? Então, é uma questão importante. Quem defende a educação pública preza para que esses recursos públicos sejam cada vez mais, ou exclusivamente, eu diria, investido na ampliação da rede pública e não o inverso. E o ProUni, o FIES, é exatamente o inverso. Recurso público para incentivar a ampliação da inserção de estudantes nas universidades privadas. A realidade hoje dos profissionais de atividade meio na universidade, os agentes, os administrativos, como a senhora avalia? Eu falo sempre, a gente tem que desenvolver uma política de valorização dos trabalhadores, independente de serem professores ou técnicos administrativos. Técnicos administrativos. E as atividades, a gente não teria atividades fins, pesquisa, ensino, extensão, se não tivesse as atividades MEI. Então, a valorização é importante, a inserção dele nos programas de pós-graduação é um desafio para esse ano. A gente já tem discutido nas pós-graduações a possibilidade deles entrarem. Para além disso, a gente também já está com a minuta em debate, inclusive com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, de uma minuta para a entrada também cotas de negros na pós-graduação, de negros, indígenas e pessoas com deficiência. Também está em estudo. Então, são todas ações que vão nesse sentido, inclusive também para os técnicos e técnicas na pós-graduação, a qualificação. A gente criou um fórum de técnicos na universidade, é inovador. Um fórum para a gestão se aproximar dos técnicos, e também o primeiro tema foi a política de qualificação dos técnicos. Que é uma necessidade básica, até para motivar o servidor a não cair naquela tentação da zona de conforto, e continuar evoluindo e servindo a universidade na medida em que ela evolui também, que ela se moderniza, não é? Isso. E aí essa política de qualificação com a participação deles, definida com a participação deles, o que é importante. Um tema que também trabalhamos com os técnicos foi a questão do assédio moral. Um tema que nunca foi discutido na universidade e, segundo informações, em poucas universidades no Brasil.
Então, fizemos o primeiro seminário, estamos com a minuta já de uma política preventiva de assédio moral. Então, são questões importantes para a valorização dos nossos trabalhadores, dos nossos técnicos e as nossas técnicas. No plano das parcerias, o que está reservado à universidade do ponto de vista de participação mais efetiva agora, em 2017? Em 2017 vai ser o grande evento, né, vai ser o fórum, né, mas a parceria, o Fórum Social Alagoano, certamente em maio, e a Bienal do Livro. A Bienal do Livro vai ser com a parceria do governo do estado, certamente de muitas instituições que vamos visitar agora, o IFAL, né, outras instituições que vamos começar a visitar, mas já fizemos uma visita ao governador, já fechamos o pacto, vamos realizar no Centro de Convenções, né, no dia 29 de setembro ao dia 8 de outubro. O tema vai ser o Bicentenário de Alagoas. Dentro desse contexto maior, desse contexto, vai ter publicações, editais de livros já foram lançados, publicações também com esse tema, né, com o contexto de Alagoas. Então, esse vai ser o grande evento desse ano e também a SBPC em 2018. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Isso, em 2018 já vamos nos preparar esse ano. Professora Valéria Corrêa, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim do nosso programa e eu agradeço mais uma vez a sua participação. Algumas considerações finais? Sim, sabemos que o contexto, né, político, econômico do país é desafiador, mas sabemos que numa gestão com transparência, com comunicação, né, os problemas são aliviados, né, e a universidade é um projeto coletivo, é um projeto da sociedade, né, e precisamos que a sociedade defenda esse projeto, que é a universidade pública, e para preservar essa instituição que é patrimônio de todos. E todos nós. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos assistiu. Obrigada pela audiência. E até o nosso próximo encontro aqui.